Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou o Jean aqui novamente, com a nossa quarta live sobre a inclusão digital da melhor idade. O tema de hoje que a gente vai estar abordando é sobre os impactos do isolamento social para a melhor idade. Como está ocorrendo nesse momento de pandemia, nesse momento bem crítico que a gente está passando. Gostaria de agradecer à Prefeitura de Lages por todo esse apoio, por estar sempre nos apoiando nesses projetos e por estar sempre levando isso para a comunidade. Hoje nós temos duas convidadas bem ilustres, bem especiais para a gente, a Maria Rita e a Mila, do Bosque Sênior. Gostaria de convidar elas a se apresentarem. Bem-vindas, meninas, tudo bem? Tudo bem? Olá, Olá, boa tarde a todos. Tudo bom? Podem se apresentar, por favor. Mostrar um pouco quem são vocês, como é que está sendo isso. Bem, eu sou a Mila, falo aqui de São José dos Pinhais, represento a instituição de longa permanência para idosos, né, que é uma hospedagem sênior, seria o Bosque Residencial Sênior. Hoje, atualmente, nós temos aqui 13 residentes, né, e estamos aí, né, no enfrentamento também da pandemia e com tudo que vem por aí, mas firmes aí nessa luta, né, que logo vai passar. Bacana. Boa tarde, Maria Rita, tudo bem? boa tarde, Jean. Me chamo Maria Rita, eu sou psicóloga, formada pela FURB. Hoje atuo na Prefeitura Municipal de Lages, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, mais precisamente no Centro de Convivência do Idoso, né? Infelizmente, hoje fechado por conta da pandemia. E, enfim, hoje a gente está aqui para conversar e contar um pouquinho da nossa realidade, do que a gente vem fazendo, né, nesse momento tão difícil para... Sim. Então, pessoal, sobre o tema de hoje, a gente quer mostrar um pouco como que está sendo no Bosque Sênior, na Secretaria, esse impacto do isolamento social para a melhor idade. Então, para vocês, assim, como é que está sendo esse momento, assim, na Secretaria e no Bosque Sênior, né? Que no Bosque Sênior tem uma concentração maior de idosos. Como é que está sendo essa restrição de visitas, né? Quais ações estão sendo feitas para isso? No nosso caso, assim, é uma questão, assim, meio que obrigatória mesmo, né? Eles não podem sair, exceto em casos de emergência, urgência, alguma coisa muito grave, ou e nem receber as visitas, né? Que eram coisas costumeiras, né? Que era do dia a dia. Então, assim, é um momento difícil, bem difícil. As atividades, algumas ou a maioria, a ordem que fossem suspensas, então uma ou outra a gente conseguiu manter através de justificativas, né, que vamos dizer assim, que permite, né, que a gente faça com segurança, mas é um momento assim que tem que fazer tudo com muito critério, sabe, ponderar tudo e pensar bem qualquer passo assim que dê, né, nesse sentido de expor o idoso, sabe, de alguma forma, né? Então tem N coisas, né, que a gente vem propondo aí nesses últimos 4 meses, né, para que o dia a dia seja o melhor possível por aqui, né? Não, que bom. Eu estava vendo um pouco ali, tinha bastante casos de depressão, né, de idosos, nesse momento de pandemia, que eles estão em casa, isolados. Como é que foi esse atendimento, Maria Rita? Que teve bastante casos, né, na Secretaria de Lages. O nosso momento é um momento muito delicado, né? O Centro de Convivência do Idoso, ele está fechado desde março, né? Lá nós atendíamos idosos de todas as regiões de Lages, né, de todos os bairros de Lages. Os atendimentos geravam em torno de 500 a 600 atendimentos no mês. Então, era um grupo muito grande, né, de pessoas, e
como lidar com isso, né? Com esse equipamento fechado, né? E esses idosos todos, querendo ou não, desamparados, né? Então, a secretaria, na verdade, como ela é uma secretaria que ela tem uma estrutura, né? E outros serviços estão atendendo esses idosos, né? Como os CRAS, Opa, travou um pouquinho. Falhou, né? Falhou, pode continuar. E nós atendimos também as instituições de longa permanência, né? Então, todos eles, né, estão sendo atendidos de alguma forma por algum equipamento. Mas a gente traz um pouquinho, assim, eu acho que é importante nesse primeiro momento, além da gente falar sobre esse momento que a gente está vivendo na secretaria, eu acho que é importante também a gente fazer uma leitura do nosso momento atual, né? Do nosso contexto atual. Esses nossos idosos, eles são um grupo de risco, né? Então, eles deixaram de ter a sua autonomia, né? A questão do convívio social, do convívio familiar, né? Então, é um pouquinho diferente da realidade de uma instituição de longa permanência, onde eles já estavam lá. Os nossos idosos tinham direito de ir e vir, né? E então eles acabaram tendo que aprender a viver, né? De um modo diferente, de uma forma diferente. E tem uma situação que é muito importante, que a gente também tem que a gente faça essa leitura, que é a realidade da assistência. Eles tinham uma função muito importante, que era a questão de cuidar dos netos, né? Então, esse nosso idoso, que é a realidade da assistência, ele tinha um papel muito importante familiar, né? Então, ele cuidava dos netos, ele fazia o almoço para aqueles que estavam trabalhando, né? Então, esse idoso, ele acaba que ele perde a sua função familiar nesse momento. Então, assim, a gente está falando não somente da depressão, sabe, Jean? A gente está falando de uma coisa que é muito maior, né? Então, hoje, o nosso idoso, ele sofre com a questão do afastamento familiar, né? Não que, na verdade, ele não sofresse anteriormente. O nosso idoso é um idoso diferente, que é um idoso que, na sua grande maioria, estavam frequentando convívio social, né? E eles buscavam naquele espaço justamente isso, assim, esse afeto, essa convivência mais familiar, essa convivência mais humana. E coisa que muitos deles não tinham mais na sua família. Então, o fato de estar fechado o centro de convivência é muito grave, porque a gente não está falando só da depressão em si, a gente está falando de saúde mental, né? A saúde mental, ela implica em todos os sentidos, né? Hoje, o nosso momento é um momento que a gente cuida muito da saúde do corpo, né? Então, que é aquela saúde que tu está vendo, que tu pode medir, que tu pode visualizar, né? Você entra no mercado, tem uma pessoa lá medindo a tua febre, tua temperatura, né? E já a tua saúde mental, os outros não conseguem medir, né? Então, o quanto é importante nesse processo que exista nesses municípios um serviço como o centro de convivência,
que a gente podia dar esse suporte. E a gente ouvia muito deles, o fato deles contarem os dias para estarem conosco. Então, assim, eles nos recebiam com um sorriso sempre no rosto, né? Eles estavam num local onde eles entendiam como sendo uma extensão da casa deles. Então, assim, é muito sério, né, estarmos fechados, né? Os nossos idosos não estão desamparados nesse momento, mas eles estão sentindo muita falta, né, de tudo isso, da sua vida, o convívio com os netos, que hoje a saúde é tido como algo perigoso, algo que pode ser para esse idoso, mas para eles é algo muito doloroso, né? Então, é muito difícil esse momento, né? Que a gente está vivendo. Sim, exatamente. Eu lembro da turma do Centro de Convivência aqui na Inclusão Digital. Não, o pessoal era muito bem recebido, eles gostavam bastante das aulas. Era um momento bem legal para eles, dava para ver no próprio olhar deles, né? Brilhava o olho, assim, quando a gente ia mexer com tecnologia aqui. E agora eles estão ficando em casa, todos em casa, e não tem nada, assim, para vamos dizer assim, fica difícil oferecer qualquer coisa para quem está dentro de casa, né? Não tem como ir um profissional até lá, porque também oferece risco, né? Ou nem todos conseguem lidar com as questões digitais também sem uma orientação, né? Isso é delicado, né? Bem... Esses, como a Maria Rita falou, no caso desses idosos, eles tinham essa liberdade de ir e vir muito maior, talvez, do que os nossos, que também tem, nesse caso, quando o idoso não é interditado, não existe nenhuma coisa assim que impeça, mas, ao mesmo tempo, eles tinham, antes da pandemia, assim, toda a liberdade, assim, para poder, eu quero ir ao shopping, eu quero ir ao cinema, eu quero comprar tal coisa. Então, assim, a gente programava atividades individuais, porque os gostos são, obviamente, diferentes, né? Então, sempre a gente sai com um ou outro para fazer aquilo que gosta, né? O passeio que mais... e eles agora não têm mais isso, e eles querem fazer, né? Tem um que ele adora, por exemplo, uma pessoa que adora ir em livrarias, comprar livros e revistas e jornais, então para ele assim está sendo muito difícil. Aí eu vou a Curitiba no domingo para buscar a Gazeta do Povo, para buscar a Folha de São Paulo, para buscar a Veja, novidades, entende? Assim, porque aí aquilo preenche a semana toda dele, não precisa mais nada, mas isso específico, né? Ele quer saber coisas também do mundo. Agora, é difícil esse isolamento aí de não poder fazer o que gosta, né, no caso de vocês aí, para eles que estão acostumados, né, bem delicado, né, essas saidinhas para conviver com os amigos. Tem até uma academia aqui em Curitiba, né, para idosos, que chama-se Vivere Bene. É um lugar, assim, bem especial, bem agradável, inclusive já tenho clientes nossos, hóspedes que frequentam, né, esse espaço, e agora, em épocas de pandemia, também estão sentindo o mesmo problema, então, elas estão tentando fazer aula online, coisa assim, mas é difícil. Aí elas iam lá, faziam exercícios cognitivos, de barra, sabe? Várias coisas, né? Musicoterapia, pintura, e se reuniam. E eles ainda têm uma vantagem que eles buscam o idoso em casa, e é o diferencial, né? Que é uma academia só para idosos. Então, ele busca esse idoso em casa e leva... terminou a aula, passa o dia na academia, ou a tarde toda, né, dependendo das aulas que ele se inscreveu, e vai até o final da tarde. Então, assim, imagine essas idosas que faziam isso e agora não pode mais. Ficar em casa sozinha. E muitas são independentes, como as que, né, estiveram aqui conosco, que faziam isso semanalmente e, de repente, estão em casa. Elas ligam para conversar, às vezes, para saber como é que a gente está aqui, se está conseguindo fazer alguma atividade, porque sentem falta também, né? Então... Não, sim. Né? Eu acho que a Maria Rita teve algum problema de internet ou do computador mesmo. Acabou desconectando aqui, mas acho que já ela volta. Uhum. Bom, Linda, eu estava vendo uma reportagem esses dias
que me mandaram que no Bosque Sênior fizeram uma ação para envolver os netos, os filhos com os idosos. Era uma entrega de cartas, né? Como é que foi essa ação? Na verdade, nós fizemos duas ações, assim, que foram bem, eu digo assim, uma das mais importantes, assim, dentro desse aspecto da pandemia, né, do isolamento social, que foi a possibilidade de fazer com que o familiar viesse e desse um abraço, de repente até o neto menor. A gente criou uma cortina, né, que seria a cortina do abraço. No caso, eu fiz a cortina e fiz o túnel do abraço, sabe? Oi, Maria Rita, voltou? Então, seria Meu computador decidiu reiniciar. Nós percebemos. Então, e nós criamos, né, primeiramente, esse túnel do abraço, que foi muito legal, muito emocionante, né? Inclusive, tá no nosso Facebook, tem vários lugares assim. Foi até motivo de matéria de TV. Porém, é algo assim que eu vi assim numa ideia dos Estados Unidos, assim, falei, bom, por que não, né, a gente fazer isso? Aí fui atrás do material adequado, o melhor plástico que eu poderia conseguir, a costura certa, né, tudo que fosse necessário para a segurança deles. Depois veio uma questão da higienização dessa cortina, porque a pessoa chega, né, tem uma mão que abraça assim, a gente costura depois por dentro e por fora. Após esse abraço, tem que ser tudo higienizado, né? Enfim, todo um cuidado que é voltado para a utilização da cortina, que nós fizemos, né? Por exemplo, eu programei visitas que fossem de manhã e tarde, mas divididas só em 2 famílias por dia, no máximo 2 pessoas, para evitar aglomeração também, né? Dentro do nosso espaço. Com máscara, com tudo. Aí o idoso vinha dentro de um túnel, que nós temos assim, um túnel de água bonito, a cortina, super emocionante, mas infelizmente não a gente foi assim, vamos dizer assim, entre parênteses, proibido de continuar com esta ação, apesar de ter sido assim algo muito inspirador, que outros lugares eu vi que fez também, até em programas de TV, esses dias o Rodrigo Faro fez no palco, sabe, aquela coisa, um vai copiando o outro, né, mas aí eu tive uma orientação de uma promotora aqui de Curitiba, que foi uma das pessoas que, enfim, que viu que não era adequado o momento para isso, dizendo assim que não existia nenhum protocolo autorizando fazer a cortina, sabe? Apesar de alguns infectologistas e médicos super aprovarem a ideia, né? Aí, porque daí tá vendo também o lado afetivo, o lado, né? Que o isolamento social não pode significar também o isolamento afetivo das pessoas, né? Ainda que exista a parte digital, né? E tecnológica. Mas houve esse questionamento que nós acatamos, assim, né, por questão de segurança, não só dos nossos, mas como de um todo, né, que são todas as ILPIs envolvidas, né, nesse contexto aí de proteção ao idoso. E aí eu soube que eles, a partir desta primeira ação nossa, eles estão criando vamos dizer assim, um protocolo dentro da Secretaria de Saúde ou Ministério da Saúde que diga exatamente como poderia ser feita essa cortina, sabe, as regras, né? Aí a vigilância sanitária aprovaria, a promotora do idoso vai aprovar, e aí é seguro. Os protocolos de higienização, porque daqui a pouco um de fora traz o vírus para a pessoa que vai fazer a higienização na cortina, por exemplo, né? Que é um funcionário nosso. Esse funcionário, ele não poderia ter contato interno com os idosos, tem que ser uma pessoa que só tenha contato externo, porque em algum momento, né, corre-se um risco também, sabe? E aí a gente começa a analisar mais profundamente essas questões e ver que faz sentido. Eu acabo concordando, né, com a promotora e vou aguardar esse protocolo, assim, que seja liberado definitivamente, que seja feito né, através de estudos, assim, mais, assim, embasados cientificamente, né, para que a gente possa continuar, porque é algo, assim, muito, muito, assim, surpreendente, muito emocionante, que eles, nossa, fez um bem, assim, você não imagina os sorrisos, as lágrimas, tanto de um lado quanto de outro, sabe?
Tá, essa foi uma das ações, e por último, agora nós fizemos uma outra, que daí eu achei muito legal, assim, né? Falei, tem que fazer uma coisa diferente agora, Dia dos Avós. Então, eu pensei em fazer algo assim, que eles escrevessem cartas para os seus familiares, em contrapartida recebessem as respostas, né? E aí eu fiz uma pergunta para eles, assim, individualmente, com caderno em mãos e tal. Assim, bom, né, senhor Mauri, por exemplo, se você tivesse que escrever uma carta para alguém hoje, para quem seria, né? O que você diria para essa pessoa? Assim, do teu jeito. Pode ser escrito de próprio punho, eu posso escrever, depois o senhor assina, e dei as ideias, assim, né? E daí contei o que eu pretendia fazer. Nossa, foi super aceito na hora, assim, e já senti, assim, a emoção, já, sabe? Quando você vê que a pessoa muda, o jeitinho, assim. Eles gostaram, todos aderiram, todos fizeram as cartas, e eu, pessoalmente, gosto de me envolver muito, assim, né, com essas ações individuais, assim, com eles, e aí eu ouvi, assim, cada coisa bonita para transcrever, alguns fizeram de próprio punho, assim, mas, assim, às vezes eu tentava mudar alguma coisinha ou outra, por exemplo, não fica melhor dizer assim, assado? Não, mas não é isso que eu quero dizer, eu quero dizer exatamente isso. Bom, sabe? Então, mas veja como a emoção flui, né? Aí já é a carta escrita, porque ali você coloca realmente o teu sentimento, né? Isso é isso que eu queria, né, passar para eles. E aí nós criamos um café da tarde bem agradável para eles, enfim. Coloquei uma caixa de correio dentro do ambiente, assim, refeitório, tudo com distanciamento, obviamente, uma mesa bonita, e o carteiro chegou, né? Falei, vamos ver se tem carta aí para todo mundo. E tinha, né? Todos, né, receberam cartas lindas, chegaram cartas da Austrália, chegaram cartas de Rondonópolis, de Campo Grande, e aí a gente se surpreende porque eu vi cartas de pessoas assim que nunca tinham, por exemplo, nunca tinha feito uma ligação para um residente daqui, por exemplo, e de repente fez uma carta super emocionante que revelou assim coisas lindas assim sobre o que sentia sobre aquela pessoa, sabe? Sim. Então, naquele momento que a pessoa ouviu, nossa, foi assim algo que, sabe, liberou uma energia boa, assim, parece que tirou, sabe, as coisas que tinha assim pesadas entre essas pessoas. Então, eu achei assim que a carta fluiu muito, e aí, dentro dessa ação, eu quero manter, independente das transmissões de vídeo, de mensagens, de WhatsApp, tudo, mas eu vou manter a carta escrita, que o familiar entregue aqui em mãos, põe no envelopinho, como ele achar melhor, ou por endereço mesmo, e vou sempre pôr na caixinha de correio. Hoje, por exemplo, eu tive um que já perguntou, não chegou carta, Mila? Falei, hoje não, falei, o carteiro não veio hoje, né? Só falei, chegou domingo, né? Então, assim, tem que dar umas desculpas. Mas você veja como já estão imaginando que podem receber cartas de outras pessoas. E aí teve muitos idosos, assim, idosas que me perguntaram assim: Mila, por acaso não chegou carta de fulano? Assim, deu um nome, né? Falei, eu acho, não sei, vou dar uma olhada. Aí eu dou uma desviada, assim, eu sei como conduzir isso, né? Eu vou dar uma olhada, porque talvez no horário que eu fui no correio buscar, acho que tinha só aquelas, mas na próxima ida, quem sabe? Então aí a gente já percebe aquele lance de poder, de repente, falar, fazer um contato com esse familiar que foi perguntado, para que ele não custa nada, né? Escrever umas poucas linhas ali e proporcionar um momento ímpar, único para esse idoso, né? Então foram essas duas ações assim que eu achei nesse momento de pandemia que mais me surpreenderam pelo lado positivo, assim, que realmente eles precisam do contato familiar. A parte de isolamento, sim, mas essa interação familiar é extremamente importante, assim, sabe? Não dá para deixar de lado. Tem que ter todos os dias, assim, eu acho. Por mais que a gente faça tudo, tem uma equipe super, assim, para cima, positiva, né, que procura fazer de tudo para que eles, né, se sintam com a autoestima ali, lá em cima mesmo, mas precisa esse, né, quesinho da família ali, sabe? Então, eu vou manter as cartas e
E as ideias vão surgindo, né? Vai ter mais novidades por aí ainda para eles. Que bacana. Nossa, E agora eu vou contar com vocês também, né? Os projetos que vierem aí, já tô dentro. Me chamem. Aí sim. É uma ação muito, muito bonita de ver mesmo, porque essa interação precisa ter, né? Não é todo mundo que faz, por exemplo. Exatamente, até porque você programar uma festa para o idoso, assim, para várias pessoas, uma festa bonita, que seja, né, uma mesa bonita, ou simples ou não, mas você programar algo específico para eles, que não dependa de ter familiares por perto, no nosso caso, é muito valoroso para eles, muito positivo, assim, sabe, sentir-se assim, né, acolhido nesse momento, né? Então, eu sei que não pode chegar perto, ficar abraçando toda hora, mas eu tenho por hábito fazer isso, então é muito difícil para eles. Eu chego no nosso restaurante, que é grande assim, fica todo mundo me olhando como quem diz, e aí? Eu tento falar um bom dia de longe, assim, mas não tem jeito, sabe? Eu percebo aquela chamadinha um a um, assim, para ter que tocar, fazer, né? Mas a gente toma todos os cuidados, assim, porque, por exemplo, eu tô em isolamento, acho que mais do que eles, porque eu sei o quanto eles dependem da minha presença, né, para o dia a dia ficar bom também, né, ficar alegre, sabe? Então, eu preciso me cuidar, né, mais ainda. Ah, que bacana. É uma das coisas assim que muda, né? Eu vi esses dias numa reportagem um aniversário de uma idosa de 90 anos, e os netos, os filhos foram lá comemorar. Eles estacionaram os carros numa distância assim grande, né? E ela entrou, ela é bem jovem, sabe? Tipo, 90 anos, só que ela é tranquila, assim, sabe? É uma coisa muito massa. E ela entrou numa bolha, aquela bolha gigante que você começa a caminhar na bolha. Sei. E ela caminhou e ela passava por carro em carro, assim, olhando o pessoal dentro do carro ali, cumprimentando. Daí, às vezes, tinha um netinho pequeno, assim, né? Ele ia lá e corria, abraçava onde ela estava, assim, mas sem ter contato, né? Então, a gente olhando isso, assim, pensa bastante como está impactando muito, né? E como mudou. Muito. Quem tinha muito contato com o vô teve que se afastar um pouco, mas sempre achando um meio de estar ali conversando com ele, né? E eles gostam. Eu acho que é importante, assim, esse momento que a gente tem hoje de conversa, para a gente também trazer para esses idosos alternativas, né, Gia? Porque, assim, é um momento tão difícil que a gente, às vezes, precisa de uma ideia diferente, como você, né, Mila, está trazendo, assim, né, desse contato, né? A questão das tecnologias, eu percebo que, nesse momento, está sendo mais que aliada, né? Porque assim, estão aprendendo a ter o contato, a participar da família, estar presente, mas de uma forma diferente, né? De uma forma muito segura, mas que não deixa de participar, não deixa de estar presente na família, né? E queria contar um pouquinho da nossa experiência do CCI nos cursos de inclusão digital, que desculpe, né, por falta da conexão ali, eu não consegui finalizar. Quando a gente começou os cursos, era uma vontade nossa que eles pudessem ter esse acesso, né, às tecnologias. E quando a gente abriu a turma, a gente também se deparou com uma outra realidade que para nós é um pouco diferente, Mila, é que o público da assistência não é um público alfabetizado, né? Então, a gente teve essa primeira barreira, foi a questão da alfabetização. Então, assim, abrimos as inscrições para o curso e, infelizmente, a gente também tinha que alertar sobre essa situação, né? Que eles estariam aprendendo a mexer no computador, no smartphone, mas que eles teriam que ter o conhecimento, teriam que saber ler e escrever. Então, assim, nós tivemos, além da barreira da própria tecnologia, até mesmo porque eles são de uma geração diferente da nossa, né?
Então, eles são do tempo da carta, né, desse contato mais próximo, né, que é diferente hoje, né, e esse momento de pandemia está servindo para muitas coisas, né, para que esse idoso também valorize um pouquinho da nossa geração, né, um pouquinho Sim. desse momento agora, né, e entenda o quanto é importante. Quando os nossos idosos começaram a frequentar as aulas, chegava a ser engraçado, assim, né? E eu quero aqui mandar um beijo, aproveitar o momento, mandar um beijo para a nossa coordenadora Ana, que ela foi uma das idealizadoras desse projeto, dessa parceria junto com o Orion, para que nós pudéssemos realizar essas aulas, né, que aconteceram de uma forma tão brilhante, e ela conta muito disso, assim, que um dia ela estava acompanhando os idosos, e os senhores falou o seguinte, assim, meu Deus, gente, cadê a minha setinha? Minha setinha sumiu. Ele estava aprendendo a mexer no mouse. Sim, né? Então, assim, que novidade, né, para ele, né? Para tu ver, para nós é tão simples, é uma coisa tão simples, assim, mas, assim, o fato da motricidade, de estar trabalhando a motricidade, a parte cognitiva deles, né, nessas aulas, foi de extrema importância, porque eles aprenderam a digitar, aprenderam a mexer com o mouse, né, Gia? Aprenderam, assim, coisas tão simples para nós, mas que para eles era um bicho de 7 cabeças. Então, assim, ligar o computador era um desafio. E por último, assim, que era, assim, vou confessar para vocês, assim, que era motivo de muita alegria entre eles, era o fato das redes sociais. Então, eles queriam ter acesso. Né? Eles queriam estar na mídia, né? Fazer Sim. parte, né? Desse mundo que para nós é tão simples, né? E que para eles fazia uma diferença tão grande no dia a dia deles. E o público da assistência não é um público que ele tem condições, né, de aquisição de tecnologias. Então, na sua grande maioria, eles não tiveram acesso a notebook, né? Sim. Então, mas assim, no tempo deles, no modo de cada um viver, eles foram se adaptando, né? Adaptando esse conhecimento na sua realidade. E muitos deles conseguiram adquirir os telefones e já instalavam o WhatsApp, né, Jean? Pedia para vocês, né, instalarem, né, e queriam o Facebook. E hoje eu percebo, assim, o quanto isso foi incrível para eles. Né? E assim, tá podendo fazer a diferença nesse momento, né, de ter mais contato com outras pessoas, né, por mais que estejam em isolamento, mas eles estão conectados, né, então a importância para nós que esse projeto se tem uma continuidade já é gigante, né, porque vocês realmente viam o brilhinho no olho deles, né, deles conseguindo fazer, conseguindo se comunicar. Não, sim, foi as aulas com o pessoal do Centro de Convivência, foi a primeira turma que eu estava auxiliando, né? Eu não estava ministrando a aula, mas eu ficava lá atrás, sempre que algum levantava a mão, tinha uma dúvida, eu ia lá ajudar. Mas foi bem legal, a gente passou por muitos momentos assim engraçados e sempre quando eles chegavam aqui, eles já subiam ali para o auditório correndo rapidinho, assim, já cada um no seu lugar ali, só esperando começar, sabe? Então esse brilho, assim, essa vontade deles aprender era algo bem legal, sabe? Eu lembro numa aula que a gente estava explicando sobre mouse e teclado, né? Que são duas coisas que eles não tinham muito conhecimento, eles não sabiam o que era, basicamente. E eu lá na frente explicando, né? Mostrei o mouse, assim, ó, pessoal, o mouse, e comecei a explicar.
E daí eu falei para eles começarem a praticar, só que lá na frente eu tava levantando assim, né? E eles lá, na hora que eu mandei praticar, eles levantaram o mouse e ficaram assim, sabe? Como eles estavam seguindo a linha, como eu estava fazendo, né? E no teclado a gente percebeu também que eles tinham um pouco de dificuldade, então a gente mostrou bastante jogos de digitação para eles, a letra aparecia ali, eles procuravam no teclado, criavam frases, então foram momentos bem especiais, bem legais com eles. Eu fico bastante gratificado, assim, por ter participado disso, sabe? E a gente vai continuar, assim, esse projeto, a gente já criou as apostilas, a gente já está na 5ª apostila, já estamos finalizando a 6ª e toda semana uma nova. E a gente vai mandar para eles também no nosso grupo de WhatsApp que a gente tinha, para eles sempre não perderem isso, sabe? Tipo, sempre esqueci aquilo, mas na apostila tá ali, eles vão ali, dão uma lidinha ali, alguém explica para ele também. Então, eles sempre vão estar antenados na informação, sempre atualizados também. É bem legal. Você veja, é importante isso, né? Que você está falando a questão de eles não esquecerem, né? De como lidar com essa questão digital, com o mouse, né? Eu tenho um exemplo aqui de um senhor que já faz, acho que 3, 4 anos quase que ele está conosco. E quando ele chegou, ele está com 85 anos. Até a gente fala que é o nosso poeta, né? Porque ele faz versos lindos, assim, né? Quando ele chegou, ele trouxe o computador, que era da residência dele, enfim, estava sempre acompanhando. Ele digitava, se ele fizesse uma poesia, ele digitava. Mas ele chegou já com um pouco de dificuldade, assim, que tinha um problema no fêmur, algumas cirurgias, e que aquilo foi se agravando, e infelizmente ele passou a usar a cadeira de rodas. Daí, curiosamente, depois que ele passou para a cadeira de rodas, ele pediu para tirar o computador do quarto dele. Ele não quis mais. Você vê, uma coisa que aí a gente insiste para que ele, né? Não, eu esqueci, eu nem sei mais como usa isso, eu não sei, mas como? Não pode ter esquecido de uma hora para outra, assim, sabe? Né, ele nem tem nada assim, nenhum tipo de comorbidade, nada que diz, tem, por exemplo, Alzheimer. Não tem. E ele não quer mais usar o computador. Então, é uma coisa assim, é um desafio, de repente, se a gente conseguisse implantar algo assim, baseado no projeto de vocês, que seria um prêmio, assim, de repente, fazer com que ele retornasse e até com que ele ensinasse os outros, porque ele já sabe como manusear, né, o mouse, ele já sabe como digitar, ele sabe as setinhas, todo o básico do Word, coisa assim, ele sabe. Então, você imagine o que seria para ele se ele visse, assim, de repente, um outro amigo que também está numa cadeira de rodas tentando aprender como mexer, né? Ou digitando um poema que era dele, tentando... Sabe, me surgiu essa ideia. Por isso eu digo, uma conversa leva a outra, né? Eu já comecei a pensar nisso, dá para fazer um planejamento digital aí, né, inclusão com eles nesse sentido. E quem sabe ele volta a digitar, ensina os outros. Aí eu tenho aquele outro que eu te falei que adora um tablet, que sabe tudo de YouTube também, né? Não, sim, é uma coisa leva a outra mesmo. Uma coisa que eu percebi bastante, e foi comentado também na live passada, é que às vezes um idoso, para aprender, ele se sente mais confortável se outro idoso ir ali mostrar para ele, sabe? Olha então, aí, ele está praticando bem ali e ele olha para o lado e começa a mostrar para ele também, eu acho que é uma prática melhor, sabe? Eles preferem porque eles não têm muita vergonha de perguntar, eles sabem que ele também tem dificuldades, como ele também, então eles sempre se ajudando, assim, é bem legal. Sim. Mas aí no Bosque Sênior, vocês fazem algum trabalho de inclusão digital com os idosos? Direcionado não, né? Por isso que eu te falei que de repente eu até ia te perguntar assim, num grupo, por exemplo, de 13 pessoas, vamos dizer que 10 tivessem vontade, eu teria que ter 10 notebooks ou 10 computadores, ou poderia ter menos e fazer aulas assim individuais? O que você acha? Como que seria isso assim? Porque assim, a gente usa esses métodos, né, de tecnologia aí, mas assim, é o telefone, é o smartphone, é o tablet, é a TV, né, enfim, o pendrive, essas coisas. Mas o computador em si, não. Até por essa experiência desse cliente, parece assim que criou-se deixa lá, né? Ninguém vai mexer com computador.
Se aquele que gostava não quer mais, né? Mas ele não quer, mas ele sabe, se você pergunta alguma coisa sobre isso, ele sabe falar. Então, é importante, de repente, o que seria interessante, assim, quantos a gente teria que ter numa sala? Ou, assim, eu teria que ter um professor para auxiliá-los, ou, de repente, se eu tiver ali junto e mais os que já sabem, têm uma ideia, já poderia funcionar inicialmente? Não sei, né, qual que é a ideia do projeto. O nosso objetivo com as apostilas que a gente está desenvolvendo é a pessoa que tem um pouco de conhecimento já, que consegue entender a apostila já, ela repassar isso para as outras pessoas, né? Então, quem sabe eu posso estar enviando para a senhora as apostilas, quem sabe num dia, assim, a gente pode fazer uma videochamada com eles, todos juntos, e aí explicar um pouco, criar aulas mais dinâmicas assim, sabe? Com videochamada, também seria bem legal participar com o pessoal aí do Bosque de Sênior e criar essa parceria, essa amizade, né, entre todos. Sim, até hoje me surgiu uma ideia, pensando na nossa conversa, assim, assim que a gente sempre busca ações, né, dessa questão do isolamento, assim, deles, para criar alguma coisa diferente. E aí eu fiquei pensando, né, a minha mãe, né, me ligou hoje, ela mora no interior do Paraná, e falou, você não vem no meu aniversário? Mãe, não posso. Eu expliquei, né, todas essas coisas, não dá, porque isso, eu tenho que me cuidar, eu tenho todos eles aqui, tem você aí, eu tô em Curitiba, eu vou lá pro interior do Paraná, né, tá. Se acontece alguma coisa no caminho, essas coisas, né. Aí me ocorreu, né, pensei, eu poderia bem, e o aniversário dela é no domingo agora, próximo, e tem um senhor também aqui, nosso hóspede, que faz aniversário no mesmo dia, sabe? Aí me ocorreu assim, eu poderia bem programar uma festa, ela tem o celular, começou a usar também, não sabia nada de celular, agora já tem o WhatsApp e fez uma conta de Facebook nos últimos dias, sabe? Me adicionou como amiga no Face. Coisa assim, inimaginável, nunca pensava minha mãe fazer isso, né? Mas alguém, também minha mãe tem 68 anos, mas não, né? Aí eu pensei, eu poderia programar uma festa de aniversário para ela, que ela tá bem assim, ficou emotiva, porque tem um pouco de ciúmes, porque você cuida de tanta gente aí, e você não vem ver, aquela coisa assim, né, de ciúmes de mãe. Aí eu pensei, poderia criar uma live, eu não sei, alguma coisa assim, e nós cantarmos os parabéns para ela também, né? Fazer um bolo para esse senhor que está de aniversário e o dela, e cantar os parabéns ali, meio que surpresa, alguma coisa assim, sabe? Posso pedir para alguém de lá ajudar, assessorar. Eu acho que vai ser interessante. Aí a gente pode começar a inclusão digital aí, nesse dia, de repente, né? Surge até uma matéria aí em cima disso. Não é? É um momento bem... Porque para eles vai ser interessante. Eu posso tentar jogar isso numa tela grande, sabe? Assim, para todos se verem ali, né? E aí canta os parabéns para minha mãe, canta para ele, eu acho que é uma coisa bacana, né? Para começar a entrar nesse mundo digital, né? Assim, não, sim. Há diversas maneiras a gente criar essa ideia hoje e participar, né? Trazer as pessoas para conhecer, principalmente do Bosque Sênior. Eu já vi casamento online, então aniversário. Aniversário não é nenhuma dificuldade de fazer. Olha, se prepare, você tem que assessorar alguma coisa aí no domingo ainda. Olha aí, prepare para o domingo. Que legal. Que bom. É bem bacana. Então, o papo foi bem bom. Deu uns 43 minutos aqui, acho que foi muito especial. Peguei bastante conhecimento aprendendo com vocês também como é que está sendo esse isolamento com os idosos, né? Queria agradecer muito a você, Mila, por ter aceitado o convite, a Maria Rita por ter aceitado o convite de participar aqui na live com a gente. Saiba que a gente sempre está à disposição para tirar dúvidas, qualquer ajuda, qualquer parceria, sempre pode estar contactando o Orion aqui, a gente sempre vai estar à disposição para estar ajudando, criando projetos novos para os idosos também, para sempre manter eles bem, assim, nesse momento bem crítico, né? Sim, a gente agradece, eu também agradeço, assim, pessoalmente, né? E até ia te falar, né, que a gente pode... Tem uma bisa nossa aqui que ela faz vídeo para um neto que mora na Austrália. Ela adora fazer vídeos, ela quer escolher o melhor ângulo, porque ela acha que ela fica melhor assim, o assado, sabe? Então, tem mais isso ainda. Se ela olhar o vídeo, ela acha que não ficou... vai fazer 93 anos, dia 31, sexta-feira agora.
Então, ela poderia ser uma pessoa também, assim, olha, a Bisa faz vídeos assim, e os outros têm vergonha, sabe como? Assim, ficam assim, né, intimidados de vídeo, e ela se solta, assim, numa boa, né, para isso. Você vê como, de repente, né, mais uma professora para nós, né, a Bonira. Que Vamos estar legal. recrutando mais uma voluntária. Gia, Obrigada. muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom a gente ter parceiros como vocês, como o pessoal, como todo mundo aí do Orion. Então, eu deixo o nosso agradecimento desde já, embora estejamos nesse momento, né, sem receber nossos idosos, mas, assim, agradeço muito a parceria, muito o convite, né, e estou sempre à disposição, né, para uma conversa, né, para uma parceria, um novo projeto. Mila, foi um prazer conhecê-la, Prazer foi tá? meu. E continuamos conversando. Com certeza. Convido vocês a estar sempre fazendo contato aqui e trocando figurinhas aí, porque é muito bom para todos, né? Especialmente para essa turminha aí que precisa do nosso auxílio, né? É verdade. Então, Tá tá, bom. obrigado. Obrigada. Uma boa tarde. Obrigado novamente Obrigada. por terem aceitado e participado dessa nossa última live da inclusão. Então, Muito obrigada. tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Oi? É domingo. Então, pessoal, essa foi a nossa última live sobre os impactos, né, que vem ocorrendo para a melhor idade. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a última live das 4 que a gente tinha planejado. Vocês podem estar acompanhando as outras lives ali na página do Facebook, do Orion. Tem no LinkedIn também. Então, sempre que tiverem curiosidade de entender um pouco como é que é a inclusão digital, podem estar acompanhando a live. Gostaria de agradecer aos comentários do Everton, da Dayana, do Romeu. Muito obrigado por esse reconhecimento. Espero que vocês sempre estejam antenados a todas as notícias que a gente vem trazendo para a inclusão, estarem utilizando a nossa apostila para estar passando para pessoas que necessitam delas e sempre mantendo esse contato, né? A gente está sempre à disposição para estar auxiliando também. Gostaria de agradecer a Prefeitura de Lages novamente por ser nossa parceira, por sempre estar participando, nos ajudando a tornar tudo isso possível. Queria desejar uma boa tarde a todos vocês, que se cuidem nesse momento de pandemia, de isolamento social. Esse momento que a gente está passando é bem crítico, então a gente tem que se cuidar bastante. Agradecer a todos os nossos convidados que participaram das lives, nossas ex-alunas, ex-voluntários, e que sempre fiquem antenados no que a gente vem postando. Só um último comentário, Tânia, sim, temos a gravação, está na página do Facebook, pode estar acessando ali que vai estar a gravação já. Então, boa tarde a todos, vou estar encerrando a live. Desejo uma boa tarde a todos e sempre à disposição. Um abraço.